Beleza, estamos de volta para continuar a nossa solução desse exercício, né? A gente parou na letra B, né? Eu encontrei aqui menos 7 quartos como a raiz e escrevi aqui, tá? Para você em azul qual é a raiz. Pois bem, eu vou só, antes de seguir, eu vou voltar na questão do domínio. E lembra que eu falei que ia falar da bolinha fechada e bolinha aberta? De certa forma, eu até passei um pouco rápido na hora que eu escrevi o domínio. E eu acho que eu devia ter falado dessa questão da bolinha fechada e bolinha aberta naquela hora, tá? Então, vou falar agora. O que significa, né, essa notação de bolinha fechada e bolinha aberta? Então, no caso aqui, o 2, né, eu faço uma bola fechada aqui no menos 3, né? E uma bola aberta no valor y igual a 3. Tá? E isso quer dizer que no ponto x igual a 2, o valor da função é menos 3 e não 3. Tá? Então, lembra sempre assim, né? A bolinha fechada é o valor que ela realmente é assumida e a bolinha aberta é o valor que ela não assume. Então, nesse caso, significa que qualquer valor de x maior do que 2, o valor de y associado vai ser 3. Mas para x igual a 2, o valor de y associado é menos 3. Tá bom? Então, essa é a observação da bolinha fechada e bolinha aberta. E, normalmente, quando ele não denota, né, a bolinha aberta, né, por exemplo, aqui no menos 3 e no 6, o que ele está dizendo é que a bolinha é fechada. Tá? Caso contrário, ou ele denota a bolinha fechada, ou se ele não denotar, eu particularmente assumiria que a bolinha é fechada, então o menos 3 e o 6 estão dentro também, tá? Do domínio. Então é só isso, essa é a nossa questão da bolinha fechada e bolinha aberta, tá? E a gente vai usar essa informação lá na última letra, que é a letra para calcular o limite. Pois bem, mas vamos continuar aqui resolvendo o exercício na letra C, né, que foi onde a gente parou. Bom, intervalos de crescimento e decrescimento. Então, o que significa esse termo, né, intervalo de crescimento ou decrescimento? É um intervalo onde a função está crescendo quando eu cresço x ou decrescendo quando o x cresce. Né? Então, sempre pensa assim, né? Nesse caso aqui, do menos 3 até o 2, né, do menos 3 até o 2, você tem uma função que está decrescendo. Né? Para valores de x crescentes, né, maiores do que menos 3 e menores que menos 2, né, volta naquela alegoria da formiguinha. Né, a formiguinha está andando do menos 3 até o 2 no eixo x e o valor de y está ficando cada vez menor, está indo de 1 até menos 3. Então, deixa eu escrever aqui na letra C, baixar um pouquinho aqui. Na letra C, a gente pode dizer que o intervalo de decrescimento é o intervalo de menos 3 até 2. Tá bom? E qual seria o intervalo de crescimento? Bom, para que valores aqui de x, quando eu aumento o x, aumenta o valor da função? Nenhum, né? Porque do menos 3 ao 2 ela decresce e do 2 até o 6 ela é constante. Então, a não ser que você defina crescimento como continuar constante, que eu acho meio esquisito, tá? Então, para mim, eu colocaria crescimento não existe. Tá? Então, botaria conjunto vazio. Não tem intervalo de crescimento, tá bom? Então, tá. Então, essa letra C foi só meio que ver essa parte quando a função cresce, quando ela não cresce. Tá? Na letra D, ele pergunta o seguinte, ele vai dizer, bom, assuma que o contradomínio escrever como CD aí, né? Assuma que o contradomínio é o conjunto dos reais. Tá? E aí ele pergunta, essa função é injetora, sobrejetora ou bijetora? E aí a gente precisa ter bem cristalino esses conceitos, né? Do que seria uma função injetora e bijetora. Então vou ver isso com vocês agora aqui. Né? Então, uma função injetora, né, serve como uma revisão aí para vocês. Né?
O que significa ela ser injetora? Significa que se eu tomar valores de x diferentes, né? Então se eu tomo assim, x1, né? Pega assim um x1 e um x2 no domínio, né? Tais que x1 é diferente de x2, tá? Então, o valor da função tem que ser diferente, né? Isso é que significa ser que uma função ser injetora, né? Essa função, eu lhe pergunto, olhando para o gráfico dela, é uma função injetora? Se eu pego quaisquer dois valores de x diferentes aqui no eixo dos x, e esses valores eles dão valores de y diferentes? Bom, não, né? Se eu pego aqui, por exemplo, dois valores em vermelho aqui, né, do eixo x, sei lá, 2 e 3, né? Se eu pego x igual a 2 e x igual a 3, são valores de x diferentes, o valor de y, o valor de y associado a esses valores é 3, né? Para ambos os dois. Então, não é verdade que x1 diferente de x2, né, implique que os valores da função sejam diferentes, tá? Então, ela não é injetora, tá? Então, como eu falei, né? Exemplo, x1 igual a 2, x2 igual a 3, né? x1 e x2 são diferentes, mas f de x1 e f de x2 são iguais. São iguais a 3. Tá? Então, se ela não é injetora, ela já não é bijetora. Porque uma função, não importa o que seja, não é uma função bijetora, mas ela é uma função bijetora, é toda função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Eu não sei, eu não te expliquei ainda o que é sobrejetora. Mas uma função injetora e sobrejetora, ela é chamada de bijetora. Então ela não é injetora e ela, por consequência, não é bijetora. Basta agora a gente saber se ela perdão, vou botar aqui mais centralizada, né? Se ela é sobrejetora. E o que significa uma função ser sobrejetora? Significa que para qualquer valor do contradomínio, por isso que ele define aqui na letra D, né, contradomínio igual aos reais, vai ter um x tal que a imagem desse x vai estar nesse contradomínio, né? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: sobrejetora, tá? Ela é tal que se um y está no contradomínio dela, então nesse caso para qualquer y real, então o y está na imagem. Né? Quer dizer, então existe um x tal que, esse ezinho ao contrário existe, né? Existe um x tal que f de x é igual a y. Tá? Isso não é verdade, porque, bom, o domínio dela para qualquer valor de y diferente desses caras que estão aqui, que a gente calculou aqui na imagem, né? Pega, sei lá, y igual a menos 4, né? Um valor real, e esse valor não tá na imagem. Então ela não é sobrejetiva. Tá? Eu teria que ter qualquer valor do contradomínio teria que estar na imagem. E essa imagem é bem pequena, né? Ela é só um intervalo e um ponto, né? Como a gente viu. Então ela não é sobrejetora. Tá? Então não é. Tá? Então um exemplo, né, que eu falei, pega y igual a menos 4. Tá? Menos 4 não pertence à imagem. Então é isso. Então ela não é nem injetora, nem sobrejetora, nem bijetora por consequência. Tá bom? Já volto para fazer a letra E e finalizar. Valeu, um abraço.